Olá, meus amigos, tudo bem? Mais uma vez aqui no canal Bíblia Days, continuando com alicerces firmes. E antes de mais nada, você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe seu like. Qualquer dúvida sobre lições, todas as lições que nós tivemos, pode deixar aí nos comentários que a gente tira as suas dúvidas em outra oportunidade, em outro vídeo, tá legal? Então hoje nós temos a lição número 6. Deus colocou Adão no Éden. Então, o que nós vamos aprender com esta lição? Esta lição deve levar você a ver a sua necessidade de ser submisso a Deus, mostrar a necessidade de valorizar o cuidado de Deus por você, ver que a pena do pecado é a morte, ver a soberania de Deus em providenciar exatamente o que precisamos. Ver o valor que Deus dá ao homem quanto à mulher e quer que valorizemos uns aos outros. Ver que o casamento foi instituído por Deus. Então, lembrar disso, o casamento foi instituído por Deus. Comecemos. Já começou alguma coisa e não terminou? O que aconteceu? Você perdeu o interesse? Mudou de ideia? Alguém interrompeu? Ficou difícil demais. Deus não é como nós. Ele não muda de ideia e quando começa uma obra, sempre termina. Deus terminou tudo o que havia planejado. Gênesis 2:1 relata um versículo da Bíblia, mas aqui temos o comentário sobre o versículo. Deus terminou tudo o que planejou. Nada nem ninguém pôde impedi-lo de fazer tudo o que planeja. Por isso, quando ele promete fazer algo, podemos crer que ele o fará. Salmos 33, de 10 a 15, apoia sobre esta tese. Deus descansou no sétimo dia de sua obra, a criação. Gênesis 2, versículo 2 e 3. Em quantos dias Deus fez todas as coisas? Apenas 6 dias, e no sétimo descansou de sua obra criadora. Deus ficou cansado depois de ter criado tudo? Não. Isaías 40, 28. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Este descansar de Deus não é por fadiga. Deus descansou ou deixou de fazer, porque já havia concluído toda a obra que planejara realizar. Neblina e não chuva regava a terra. Gênesis 2, de 4 a 6. No capítulo 1, Deus se chama Deus, que no hebraico chama-se Elohim, falando da trindade, das três pessoas de Deus, que significa que ele é o grande e todo-poderoso Deus que criou os céus e a terra e todas as coisas que neles há. No capítulo 2, ele usa o termo Senhor, que significa que Deus é eterno, independente e que não muda. No princípio, quando Deus criou todas as coisas, não havia chuva para regar a terra. Em vez disso, uma neblina subia da terra. Deus planejou um jardim. Gênesis 2, 7 e 8, parte A. Deus é amor. Por isso plantou um lindo jardim especialmente para Adão. Deus plantou naquele jardim todos os legumes, verduras e árvores frutíferas para Adão se manter saudável, forte e feliz. Deus colocou Adão no jardim. Gênesis 2, versículo 8, parte B. Deus, por ser soberano, nem perguntou a Adão se ele queria morar lá. Simplesmente colocou Adão no Éden por ter criado o homem. Deus tinha o direito de colocá-lo onde quisesse e lhe mandar o que fazer. Deus é o nosso dono, soberano, e tem o direito de fazer o que quiser conosco e também com tudo que ele criou. Deus mandou Adão cuidar do jardim, mas Adão não precisava trabalhar muito, porque tudo era perfeito. É impossível imaginar como as coisas realmente eram no princípio. Deus fez a terra bonita e perfeita.
com a abundância de todas as coisas que o homem precisaria, demonstrando o seu amor. Quanta diferença no mundo em que vivemos hoje. Salmos 18:30 e 145. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2, versículo 9. O homem necessita de Deus. Deus plantou essas duas árvores no jardim, mas Deus era a fonte da vida de Adão. Deus queria que Adão tivesse tudo que era bom. Adão era dependente de Deus em todas as coisas. Deus queria ajudar Adão em todas as suas escolhas e decisões. Gênesis 2, 16 e 17. Deus instruiu Adão claramente no que não deveria fazer ou, do contrário, seria condenado. Na realidade, iria se condenar e morreria. Hoje, Deus não nos deixa sozinhos. Ele nos ajuda em nossas decisões por meio de sua palavra, por escrito, isto é, na Bíblia. De todas as árvores, apenas uma foi negada a Adão, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão não conhecia o mal, porque Deus lhe tinha dado tudo que era bom. Mesmo assim, Adão tinha a capacidade de escolha, obedecer ou desobedecer a Deus. Se ele desobedecesse a Deus e quisesse ser independente, o resultado seria a morte, separação de Deus. O homem podia e ainda pode escolher ou tomar decisões por si. Obedecer ou desobedecer, amar ou odiar, servir ou não servir, adorar ou recusar de adorar. A morte é a punição pela desobediência a Deus. Gênesis 2,17. Deus é santo e justo, ele exige a morte como pagamento pelo pecado. Deus avisou claramente a Adão sobre a consequência, a morte. O que Deus estava dizendo quando falou que Adão morreria. A Bíblia fala sobre 3 tipos de morte. 1. Morte espiritual. Morte de um relacionamento, separação do homem de Deus, comunhão completamente dividida. Disso falaremos mais nas próximas conversas. A morte física, a separação do corpo, da alma e espírito. Deus não quis dizer que Adão morreria fisicamente na mesma hora que comesse do fruto, mas em consequência ele morreria fisicamente. A morte eterna, separação eterna no lago de fogo. Quando Satanás e seus anjos pecaram, foram separados do amor e da amizade de Deus. Deus preparou um lugar de punição para eles. Deus é justo em declarar Satanás inimigo pela desobediência? Sim. Se Adão pecasse, seria inimigo de Deus da mesma forma que Satanás? Tiago 4,4. Adão seria separado de Deus, a fonte da vida, e morreria. O fim da alegria futura que Deus havia planejado para Adão. Adão iria para o mesmo local de terrível castigo que Deus preparou para Satanás e seus espíritos. Lá em Mateus, capítulo 25, versículo 41, fala desse lugar. Se ele desobedecesse, o castigo de Adão e todos os seus descendentes seria para toda a eternidade. A posição de autoridade de Deus sobre Adão. Deus é soberano. Deus tinha o direito de mandar Adão fazer o que ele quisesse? Sim. Deus fez a Adão e lhe deu vida. Adão pertencia a Deus. Deus é amor. Deus queria que Adão o glorificasse. Deus só queria o que fosse bom para ele. Deus sabe tudo e sabia o que era melhor para Adão. Deus é mais sábio do que todos. Ele nos deu sua palavra para que também possamos conhecer a verdade. Provérbios 1:7. Esse tipo de temor é o senso de respeito e reverência advindos do reconhecimento de quem é Deus, nosso Criador, nosso dono. Deus é santo e justo, ele exige a morte como pagamento pelo pecado. Nós seríamos tolos se não temêssemos nem respeitássemos alguém tão maravilhoso.
Em Ezequiel, capítulo 18, versículo 4 e 20, fala sobre isso. Introdução ao casamento. Gênesis 2, 18 a 25. Nós ouvimos constantemente conversas sobre casamento. Alguns dizem que o casamento é algo para se tentar para ver se dá certo. Muitos acham que o casamento já está ultrapassado. Mas o que a Bíblia ensina a respeito do casamento? Você sabia que foi Deus quem instituiu o casamento? Vamos ver qual papel Deus deu ao primeiro casal. Deus providenciou para Adão uma esposa a fim de ajudá-lo e ser sua companheira. Gênesis 2:18. Deus é supremo e soberano. Deus decidiu que Adão não deveria viver sozinho e tomou a decisão de fazer uma esposa para Adão. Deus não perguntou nada para Adão. Deus amava Adão e queria que ele fosse completo, pois sabia que ele não seria feliz sozinho e queria o melhor para ele. Deus trouxe todos os animais perante Adão para que este lhes desse nome. Gênesis 2, 19 e 20. Deus colocou Adão como Senhor sobre todas as criaturas. Não havia companheira apropriada para Adão, nem entre os animais. Gênesis 2, 21. O homem necessita de Deus. Deus criou o homem completamente diferente dos animais. Adão precisava de alguém com quem ele pudesse falar e compartilhar com as mesmas coisas que ele podia fazer. Somente Deus poderia fazer uma esposa para Adão. Deus criou Eva da costela de Adão. Gênesis 2, 21 e 22. Deus é todo-poderoso. Deus fez a primeira mulher como presente para Adão. Um presente que ganhamos de uma pessoa que amamos muito e nós cuidamos com todo carinho. Deus deu uma esposa para Adão e esperava que ele cuidasse bem dela e a amasse. Imagina a alegria de Adão ao ver a mulher feita do seu próprio corpo. O casamento foi ordenado por Deus. Gênesis 2, 23 e 24. Deus é santo e justo. Gênesis 1, 28. Sede fecundos. O casamento era o plano perfeito de Deus para Adão e Eva. Eva foi o presente de Deus para Adão perfeitamente apropriada para as necessidades dele. Tudo o que Deus faz e diz é bom e perfeito. Ele não pode dizer, fazer ou pensar nada mal. O casamento é bom, porque foi Deus quem o instituiu. Tiago 1:17 apoia sobre isso. Adão e Eva não repararam que estavam nus e não tinham nenhuma vergonha disso. Adão e Eva, no jardim, nenhum pensamento maléfico tiveram. Gênesis 2, 25. A vida era perfeita para Adão e Eva. Deus lhes deu tudo o que precisavam, tudo belo e abundante. Eles podiam se comunicar com Deus e um com o outro. Deus os fez para desfrutarem da sua criação. Adão era o regente. Deus estava presente para guiá-los em cada decisão. O trabalho de Adão não era difícil. Eles não adoeciam. O que aconteceu então? Estudaremos mais tarde sobre os eventos drásticos que mudaram toda essa paz e beleza. Mas a palavra de Deus não mudou. Deus não mudou de ideia quanto ao casamento. As tuas mãos me fizeram e me aperfeiçoaram. Ensina-me para que aprenda os teus mandamentos. Salmos 119, 73. Então, que esta lição possa ficar guardada no coração de cada um de vocês que estão assistindo. E não deixem de ver todos os vídeos do começo, não só estas lições de Alicerces Firmes, mas as outras mensagens que tem no canal, os louvores que tem lá. Que Deus possa estar abençoando cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Que Deus possa dar entendimento para que você possa crer no Evangelho. Então, até mais. Fiquem com Deus. Tchau.